Muito que bem, senhoras e senhores. Hoje eu não estou sozinho, estou em Santos. Tivemos uma reunião super importante em algum lugar que eu não vou revelar. Este é... Murilo Tauro. Estamos aqui, só, rapaziada. Que bonito. Nosso querido apresentador do Resenha Santista. Toda manhã, 10 da manhã, no YouTube da TV Cultura Litoral. Na TV Cultura Litoral também, se você for da Baixada Santista. Mas hoje essa dupla está aqui no Ouvinte Santos. E por quê? Claro, tem jogo mais tarde, Santos e Corinthians, mas a gente decidiu falar um pouquinho, fazer um vídeo curto mesmo, só para não deixar essa tarde vazia, sobre a notícia que o PVC, Paulo Vinícius Coelho, trouxe no GE, de que Luan, o menino maluquinho, estaria para fechar com o Santos e seria, nas minhas contas, o segundo participante do quadro Botão do Dia que fecharia, se fosse o caso, porque o Ricardo Goulart começou, a aparecer no Botão do Dia e depois fechou de fato. Trouxe o Murilo aqui, primeiro porque ele tá me dando carona para rodoviário, porque eu preciso voltar para casa. Como o ônibus ainda tá longe no horário, decidimos gravar. Ele vai começar opinando sobre o Luan. Seguinte, sobre o Luan. Noronha perguntou, você tem uma opinião sobre o Luan? Sobre o jogador, talvez não ache nada demais, mas eu queria me ater mais ao Santos imaginar ele como um reforço do que a ele propriamente. 31 anos, está num futebol de um nível muito baixo, diferentemente aqui... Segunda divisão, né? Segunda divisão do Japão. Diferentemente do que vai encontrar aqui no Brasil. Não é um jogador de um nível estratosférico que jogou aqui e está voltando. Nunca foi. Foi um pouquinho de tempo titular no Atlético Mineiro, talvez, mas a maioria do tempo ele foi reserva. Enfim, a gente cobra reforços. Aí chega o reforço, a gente vai criticar. É que contratar por contratar... Mas aí é o que eu sempre falo nesse canal e falo no Resenha. Existe reforço, existe contratação, né? Perfeito. Eu acho que o Luan não é um caso de reforço, infelizmente. E volto não, mas repito o que Caio Couto costuma dizer. Vamos focar nas laterais. Se é para trazer alguém agora, que vai gastar um dinheiro e tal, que não seja o Luan, que sejam laterais. Para a função do Luan, bem ou mal, o Santos tem peça. Mas aí tem a pegadinha, né? Qual é a função do Luan para você? Atacante. Então, segundo o PVC, o objetivo do Luan, aliás, o objetivo do Carille inteiro Luan, era de segundo volante, o que é uma das coisas mais absurdas que eu já tive a chance de ler, e me coloca como um novo Marcos Guilherme. É o Marcos Guilherme brasileiro, porque ele vai ser volante, só que ele é atacante, na verdade ele é a ponta e às vezes vai jogar de meia. Não, segundo volante aí é uma apuração muito precisa do PVC se ele acertar. Porque o Luan de segundo volante, se perguntar pra ele, nem ele vai falar, eu vou de segundo volante? Como assim? Não, tudo bem, o salário é tanto, aceito. É pra jogar de segundo volante. Fazer o quê? Ossos do ofício, mas o Luan de segundo volante, pelo amor de Deus, hein, Carille? Realmente eu não consigo entender. E assim, é o jogador da função Marcos Guilherme. No grupo dos membros, eu até queria dar o crédito, talvez tenha sido o Fernando. Se não foi Fernando, pega o crédito pra você e quem foi, desculpa. Falou, acho que foi o Jean. Será que isso não quer dizer que o empréstimo do Marcos Leonardo não vai ser prorrogado? Ou no caso, o Santos não vai comprar o Marcos Guilherme? Né? Eu falei Leonardo? Desculpa, Marcos Guilherme, claro, pelo amor de Deus. Eu não vejo essa relação, porque eu acho de fato que o Santos vai comprar o Marcos Guilherme de qualquer jeito. Todo técnico que vem aqui deixa o Marcos Guilherme em campo, ou como uma peça, um primeiro reserva, assim. Não sei se seria uma troca, não sei se seria uma substituição. Até porque se fosse, talvez valesse a pena guardar para o meio do ano, e não agora, que é quando o empréstimo acaba. Já gastar dinheiro, mais 6 meses de salário, 5 meses de salário, eu acho um pouco errado, né? Eu também acho que não faria sentido, mas concordo, não tem como negar, o Marcos joga com todos os técnicos em todas as posições. O João Paulo que se cuide, eu tô falando. Não é a primeira vez que eu falo isso. Coitado, é só baixinho, pro gol ia ficar mais difícil. Mas ele joga. Inclusive, a posição boa dele, o Caio Couto fala isso também no programa, que é no ataque, na ponta, claro. Hoje ele seria reserva. E aí até te pergunto, seria até um bom reserva pra ter no elenco e tal. Se você para e pensa que ele seria o segundo reserva até às vezes, porque eu preferiria o Batistão. Tem o Ângelo, tem o Lucas Braga, por mim tudo bem. Por mim tudo bem, dá pra ter o Marcos no elenco. Ele só não pode ser titular independentemente de quem seja. O cara tá um volante machucado, entra ele. Um meia machucado, entra ele. Atacante machucado, entra ele. Ele não é tão tecnicamente perfeito para precisar jogar em todas. O Santos com um time bom, até a gente fez uns campinhos antes de começar a temporada. Não, eu quero falar, pessoal, deu uma tremida porque tem carros passando, não se assusta. Desculpa aí. E o ar tá ligado porque tá um calor aqui em Santos, embaçado. Mas a gente fez os campinhos do time ideal nosso, que ainda contava com o Marinho,
Nenhum de nós colocou o Marcos. Não. Porque a gente considera um Porque bom a gente reserva. não se chama Fábio Carilli. Não nos chamamos Fábio Carilli. E aí tô falando por mim, não sei o Caio e você. Ele não entraria também na função do Marinho. Não É porque o Marinho não. saiu, ele não é nem o 12º jogador. Não. Toda a sorte pra ele é muito esforçado, o Marcos Guilherme, mas não vejo essa vaga cativa nele, não. A gente falou do volante Luan, e aí chegamos no Marcos Guilherme. Mas a relação é clara. É mais absurdo o Luan nessa função. Então, mas aí era o tópico final. Você já tem de volantes, eu sempre esqueço algum. Até porque eu sempre esqueço o Jobson. Só de esquecer agora eu vou lembrar o Jobson. Kevin Maltz, que tá voltando de lesão, você tem o Sanders, você tem o Zanocelo, você tem... que eu falei no programa, um amigo do Caio Jorge. Ah, meu Deus do céu. Você tem até tirou o fio da meada. Você tem o Sanches de segundo volante, porque ele entra, Sim. pode ser o segundo nome. Camacho, Zanocelo você tem, o Felipe Jonathan pode ser também. E aí você precisa de mais um ali. Balieiro, né? O Balieiro mais primeiro, né? Acho que ele nem avançaria tanto, mas... de segundo. Segundo. Se o Lula segundo volante, segundo a apuração do PVC. Sim. Me assusta contratar um jogador pra isso e não pras laterais. Se você consegue pagar o salário do Luan, eu prefiro economizar, mesmo se não tem oportunidade de laterais nesse momento, pra quando tiver, do que gastar numa posição que tem tanta gente. Não tô falando que são craques, mas eu acho que você consegue se virar, entrando o Goulart pra ajudar na armação. O Zanocelo, não é possível que ele vai jogar tão mal sempre quanto jogou nesses 2 primeiros jogos. O Camacho não precisa ser titular, porque o Sandro é melhor. Eu acho que assim, tem opções e não precisa contratar um segundo volante, muito menos um atacante improvisado de segundo volante. Exatamente. Não, você falou, não são craques. Hoje no Santos nenhum é. Não. Só que o Santos tem opções em quase todas as posições. Não tem, na lateral. Cara, se o Daniel Guedes não vai ficar, Tem essa. o Santos só tem um. O que também só tem o Madison. O Sandro nem subiu. Na esquerda... Tem a questão contratual também. Tem a questão contratual. Na esquerda tem o Felipe e o Lucas Pires só. O Ricardo Martins entrevistou o Carilli e falou que a intenção desse ano do Carilli com o Felipe Jonathan era jogar no meio. A gente passa a ter só um lateral esquerdo. Cara, mais um meia. Ou seja, onde vamos colocar mais esse um meia. Eu não entendo não ser o foco do Santos a contratação de laterais. Porém, o Luan, como diz o nome aqui, eu acho, no vídeo, é o boatão do dia. Não é que o Santos contratou. Eu não ia colocar, mas agora eu vou colocar. Tudo bem. É válido. Não é, porque não é oficial, né? Não. O Santos é o boatão. A gente citou a apuração do PVC. O Lucas Mussetti, por exemplo, falou que tá na lista, mas não tá fechado, tão próximo quanto o PVC falou. O PVC falou em fechar contrato hoje. Então eu tô com medo desse vídeo subir e já ter um contrato assinado. Bom, enfim, vocês assistem, depois me avisam. Sim, não, e a gente tá falando e dando crédito porque são dois respeitabilíssimos. Claro. Mussetti e PVC. Por isso que gera assunto na torcida. A gente comenta porque vocês estão comentando por aí nas redes. Exatamente. Eu quero que contrate mais gente, especialmente laterais, mas eu não contrataria o Luan, por mais incoerente que isso possa ser, já que todo dia eu falo que o Santos precisa contratar. Não, a gente tá falando em posições específicas e não é dele. A não ser que o Luan tenha se descoberto um lateral, que eu acredito que não seja o caso de fato. Senhores, muito obrigado. O Murilo encerra o vídeo falando alguma coisa. Beijo, gente. Até mais. Até outro dia. Você quer falar nas redes sociais? Fala. Porque agora o Murilo descobriu que os santistas conhecem ele. Que milagre. Redes ele sociais. Tá feliz, tem pessoas seguindo ele no Instagram. Que milagre. Instagram, @Murilo Tauro. Me segue aí. Segue lá. E youtube.com/eu20santos, se inscreve aqui. Isso aí pode ser também. De Olho no Peixe, teve a Cultura Litoral. Ajuda a gente aí que fala do Santos, que as emissoras grandes... O primeiro pedido de... Faltou o like, pede like. Deixa o like aqui, Primeiro pedido de like e inscrição da história do canal. Que momento. Tamo junto. Beijo, jovens.